E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Torino, cidade que tem todo o meu coração, que fica aqui no norte da Itália, na região do Piemonte, uma região cheia de história, cheia de cultura. Fica mais ou menos 1 hora aí dos Alpes, tem uma localização incrível. É uma região assim, ó, com muita coisa a explorar, vinícola, lugar dos chocolates, então assim, ó, tem muita coisa pra falar. E há 2 anos atrás eu gravei um vídeo super assim, ó, empolgada, falando sobre o que eu achava de Turim. A gente tinha recém se mudado, fazia mais ou menos uns 4 meses que a gente morava aqui, ou 2, não me lembro direito. Mas é um dos vídeos mais acessados aqui do canal. Eu queria fazer uma reação daquele vídeo antigo, porque tem temas lá, assuntos que eu abordei que são muito interessantes, sobre segurança, transporte, enfim. E eu quero ver ainda o que eu concordo, o que eu discordo. Com certeza tem coisas que mudaram da minha opinião, porque aquela fase que eu gravei o vídeo, a gente é recente assim mudado, ainda era fase meio assim lua de mel, né, da mudança. Então, se tu tem interesse em morar na Itália, fica até o final do vídeo, porque pode ser que Turim entre nas tuas opções de possível cidade para vir morar, e com certeza vão ter informações extremamente importantes para essa tua decisão. Ou se tu não quiser vir morar, mas tu quiser vir pra Itália conhecer, ou se Turim tá numa das suas possibilidades, cidade que tu tem interesse de conhecer, fica até o final do vídeo, com certeza vão ter informações muito importantes. E lembrando, né, gente, esse vídeo é sobre a minha opinião dentro da minha realidade, dentro do que eu sei até hoje. A gente pode trocar ideias nos comentários, eu vou adorar ler, que nem o outro vídeo, muita gente mandou relatos, enfim, a gente trocou ideias. Vamos lá pro vídeo, tô ansiosa, porque eu me lembro, assim, de algumas coisas que eu falei que eu não acho que eu concordo mais, mas vamos lá, vamos ver o que eu acho. Então, sem mais enrolação, peguei aqui meu notebook e vou olhar aqui o vídeo com vocês, eu vou colocar espelhado pra gente assistir juntos. Eu vou colocar esse vídeo aqui completo na descrição aqui do vídeo, pra quem quiser assistir completo, lá eu tô explicando também um pouquinho de como a gente escolheu Turim, algumas informações diferentes que aqui eu não vou abordar, que eu vou cortar mesmo o vídeo e ir no foco das informações que eu quero trazer, cidade mesmo, e sobre coisas que eu acho diferente ou coisas que eu ainda concordo. Então, o vídeo completo eu vou deixar aqui pra vocês irem lá assistir, quem tiver interesse. Bora, vamos ver aqui. Eu me lembro algumas coisas de cabeça, assim, que eu falei naquela época e eu já não concordo mais tanto. Eu vou começar aqui a falar pelo vídeo sobre o lazer, então vamos ver o que eu vou achar. A cidade grande, que nem eu falei pra vocês, ela tem muita coisa pra fazer. Gente, muitos parques. Eu tô aqui em um lindo, né? Parques lindos, tem muitos eventos, então tem show. Esses dias mesmo, Gente, tem muita coisa pra fazer em Turim, é verdade. eu tava até falando pra Gustavo que tinha um festival de cores, tem show, tem teatro, tem shopping aqui em Turim também. Uma coisa que eu nem imaginava que teria antes de vir. Em centros comerciais. É verdade, eu não imaginava, porque quando a gente veio fazer a cidadania pra Itália, acabou que a gente não turistou muito por cidades grandes, a gente foi para cidades menores, então eu acho que eu fiquei meio assim, tipo, impressionada por saber que tem cidades tão gigantes com tanta coisa, tanta loja pra fazer, sabe? Aqueles que a gente já tá acostumado a ver na Europa, total, tem também. Tem estádio de futebol, então aqui tem jogos também, tem o próprio grupo de Turim mesmo. Tem bastante coisa pra fazer, é uma sensação muito boa. Eu e o Gustavo, que nem eu tinha falado pra vocês, a gente... Gente, é verdade. Realmente, Turim tem muita coisa pra fazer. Uma cidade gigante. Tem as piazzas aqui, que são praças com esculturas. A arquitetura de Turim é muito linda. Só de tu pegar, sair de casa e ir pro centro, isso sim já é um próprio passeio, sabe? Visitar tanto de dia quanto à noite é lindo. A cidade de noite, assim, ó, eu me encanto toda vez que a gente sai. Eu fico assim, ó, meu Deus, porque ficam umas luzes, tipo, indiretas, assim. Tem a piazza, que é a piazza mais famosa aqui de Turim, que é a Piazza San Carlo, que ela une a Via Roma, que é uma avenida aqui de Turim cheia de lojas. Ela é conhecida por lojas mais, assim, chiques, né? Tipo Gucci, Louis Vuitton, Hermès, que é muito legal de passear. Então é como se fosse um shopping a céu aberto. Isso é muito legal. Também tem vários cafezinhos na cidade. Como Turim é uma cidade grande, tem esse incentivo, tem esse desenvolvimento, acaba que tu vai passear e vai ter uma coisa nova abrindo. Então, outro final de semana a gente foi passear, tipo, no centro, assim, vamos pegar e vamos ir. E a gente descobriu um cafezinho novo, descobriu lugares que a gente nunca tinha visto. Então, isso é muito legal, esse incentivo, sabe? Outra coisa legal também é que não precisa gastar tanto pra fazer esses passeios aqui. Então, às vezes tu vai sair à tardinha e tu quer fazer uma janta fora. Tem uma aperitiena que eles chamam, que é o aperitivo com a cena, que é janta. É um momento, assim, onde tu bebe algo com álcool, tipo um aperol, e inclui uma tábua com frios, com salame, né, queijinho, às vezes uns pãezinhos. Então isso vem incluso, e isso dá, tipo, sei lá, no máximo uns 8 euros. Claro, também vai depender da qualidade, às vezes, né,
da avaliação, mas geralmente é algo muito acessível, então tu tá ali no meio da piazza, jantando, muito legal. Falando também sobre esse lado mais cultural da cidade, eles fazem muito incentivos às feirinhas, então às vezes tem feirinha do agricultor ali no centro da cidade, nas outras cidades próximas a Turim, às vezes tem food truck na cidade, a gente mesmo já pegou um ônibus e foi, assim, porque as cidades são bem coladinhas, sabe? A localização é muito boa. Às vezes, a feira do tartufo, a feira do chocolate, é muito legal esse incentivo cultural mesmo, sabe? De tu poder aproveitar o dia a dia ali, essas coisas assim que pelo menos onde a gente morava no Brasil não tinha tanto esse acesso. Então isso é muito legal fazer essas coisas diferentes. Às vezes a gente não quer ir num lugar, num restaurante, fazer algo, um entretenimento, né? Isso é muito legal. Falando, né, em parques, tem muitos parques em Turim, tem o Parque do Valentino, que, assim, ó, um dos meus favoritos aqui da cidade, que ele une ali o Rio Pó, então é um parque gigante. Tu pode andar de bicicleta, tu pode, enfim, fazer corrida, e vai muita gente lá também, às vezes os universitários vão lá e jogar, às vezes, vôlei, tu realmente vê, assim, as pessoas aproveitando o dia, isso é muito legal. E em relação também aos museus, tem museu automóvel, tem museu do café, tem museu egípcio, que é um dos ícones aqui de Turim. Nessa época eu não sabia, mas no primeiro domingo no mês tu consegue entrar de forma gratuita nos museus. A gente fez isso no museu do Palácio Real aqui de Turim, que é lindo, um jardim assim, ó, nossa, aquele lugar é lindo o passeio, tu não precisa nem ir no museu, só de tu ir no jardim ali passear já vale tudo, sabe? E nessa época eu não sabia, mas também tem uma inscrição que tu faz que tu consegue pagar menos nos ingressos dos museus. Eu não fui muito atrás disso, mas eu sei que tem. Acaba que tu consegue pagar bem mais barato, né? Se tu quer ir conhecer os museus. Então, realmente, lazer assim, é uma coisa que não falta. E se for explorar ao redor de Turim aqui, tem vinícolas, tem o Lago de Como, que é 2 horas e pouquinho daqui de carro, tem Milão, que é colado. Na época do inverno, tem os Alpes, assim, ó, com neve, coisa mais linda. Fica, sei lá, 40 minutos aqui de Turim. Tu consegue ir pra uma estação de esqui, sabe? É muito legal. A gente mesmo nem esquia, mas a gente foi pra lá só pra visitar, pra conhecer, de valer o passeio, sabe? De trem a gente pegou 40 minutos, foi. Turim, além de ter coisa na cidade, tu também pode explorar no final de semana pra conhecer os arredores. É muito legal, gente. Isso do lazer é uma coisa assim, ó, pra mim, nota 10. Isso também é uma coisa que vocês têm que levar em consideração. Se vocês gostam de uma cidade mais tumultuada ou de uma cidade mais rural, uma cidade mais tranquila, talvez até as cidades ao redor de Turim sejam boas. Eu, por exemplo... As cidades ao redor é o que eu falei pra vocês, que tem esses outros incentivos também de feirinhas e tudo mais, que é legal de conhecer, mas o que eu falo aqui no vídeo é verdade. Turim é uma cidade grande, é a 4ª maior cidade da Itália, ela tá atrás de Milão, Nápoles e Roma. Então, assim, por mais que eu falei de todos esses pontos que eu falei pra vocês, que é muito legal de aproveitar o lazer, final de semana e tudo mais, tem que entender que vai ser lotado, vai ter tumulto no final de semana, além da cidade ser turística, que isso é engraçado, a gente vive aqui, a gente tem que se dar conta, porque a gente fica muito mais aqui no nosso bairro no dia a dia, a gente acaba que não tem um trabalho fixo na Itália aqui presencial, então a gente não vai saindo assim no dia a dia. Mas no final de semana, quando a gente acaba saindo mais, é quando a gente percebe que é uma cidade turística, então vai ser lotado, às vezes restaurantes vão precisar de reserva, então tudo isso tem que levar em consideração. Então, se no dia a dia isso não é tão interessante pra ti, tu busca mais um sossego, uma coisa mais tranquila, talvez Turim não seja tão ideal. Agora a gente vai pra um ponto bem polêmico, quando eu falo da cidade arborizada. Mal sabia ela. Positivíssimo de Turim é a arborização dessa cidade. Gente, eu fico impressionada. Eu tô aqui num parque lindo, né? E tem mais de 10 parques. Isso é verdade, realmente, tem muitos parques maravilhosos em Turim. Eu até falei antes do Parque do Valentino, que é o meu favorito. Ele, na verdade, eu acabo não indo lá no dia a dia mesmo, mas eu vou pra passear, é maravilhoso. Mas aqui, perto de casa, tem parque. Praticamente em todos os bairros vai ter algum parque perto de ti, pra tu poder aproveitar mesmo, sabe? Ter uma qualidade de vida, às vezes vai lá, sei lá, no fim do dia eu vou ali sentar, vou ler, eu vou levar meu cachorrinho. Gente, é muito bom isso mesmo, mas assim, sobre a arborização, a cidade realmente ela é muito verde, primavera, verão fica lindo, as avenidas assim, nossa, aquelas árvores gigantes assim, sabe? E é muito lindo mesmo, realmente é de brilhar os olhos. Mas uma coisa que eu não tinha percebido na época, que eu nem tinha tempo de perceber, é que Turim é muito poluída. Isso é uma parte muito negativa, que me incomoda muito. Turim tá entre as cidades mais poluídas da Itália, a qualidade do ar ela é muito ruim, então todo dia assim eu vou entrar ali no aplicativo do tempo e a qualidade do ar tá como pobre, sempre. Ou justo, que eles chamam, né? A gente tá respirando isso, né? Então, pra mim, é um ponto muito negativo. Alguns dias, principalmente no inverno, quando a gente ou vai no centro, vai fazer alguma coisa, eu sinto às vezes que o ar é pesado, sabe? Muitas vezes a gente chega em casa, eu vou, tipo assim, cheirar meu cabelo ou cheirar o casaco e eu sinto um cheiro de fumaça, de poluição mesmo. Mas isso tem uma explicação. Além de ser uma cidade grande, de ter a poluição dos carros, né? Porque pra cada um italiano, eles têm 2 carros. Eles vão pra pequenos trajetos, eles usam um carro, é realmente muito caro.
carro, muito trânsito. Turim foi, na verdade, projetada para carros, então além de ter esse problema, além de ter problema de indústrias, Turim também tem uma questão geográfica envolvida. E explicando para vocês, Turim fica no Vale do Pó. Então é uma grande planície cercado pelos Alpes, ou seja, é como se fosse uma bacia. As montanhas estão ao redor e as cidades estão embaixo. Acaba que o ar não circula muito bem e ele meio que fica preso nessa região. Por isso que a poluição é tão ruim. Ela também fica um pouco pior no inverno. Eu tive também mais essa sensação no inverno. Então isso é complicado, mas como eu falei, isso é uma questão geográfica. Essa parte do Vale do Pó é uma localização que não atinge só Turim. Milão, por exemplo, também é atingido, o ar lá também tem uma qualidade muito ruim. A parte boa disso tudo é que as cidades ao redor de Turim, por exemplo, Pinerolo, Alba e outras cidades ali da região do Piemonte, têm uma qualidade do ar melhor. Elas não vão estar focadas tanto nessa parte do Vale do Pó. Então esse problema, repetindo, né, ele não é um problema específico de Turim, é uma área aqui do norte da Itália que se chama, né, o Vale do Pó e que atinge várias cidades. Então, além de ter esses problemas da indústria, os problemas dos carros, também tem uma questão geográfica que não permite, né, o ar circular tanto. E isso também é um pouco ruim no verão, que acaba que no verão é muito quente. Quando as pessoas falavam, não acreditavam que ela esvaziava. E realmente, gente, os italianos, eles fogem, quem tem a condição e as férias, né? Mas geralmente quase todos os trabalhos eles fazem as férias em agosto, ali setembro, a cidade fica vazia. Então, ou eles vão pra montanha, que a circulação do ar é melhor, né? Sossego, né, do calor, vamos dizer, ou vão tudo pra praia. No verão aqui também é muito, muito calor. Não tem como sem ar-condicionado. A gente mesmo comprou um ar portátil, porque a nossa casa não tem ar. Realmente, essa questão do ar é uma coisa que pra mim é um ponto muito negativo. E nessa época eu não sabia. Agora vamos ver sobre a segurança da cidade. A cidade que tem bastante gente, bastante movimentação, tu se sente seguro, né? Eu gravo vídeo na rua, não tenho medo de acontecer alguma coisa, de ser assaltado, enfim, né? O Gustavo também, às vezes a gente tá olhando no map, celular, não fica assim preocupado. É verdade, gente, em relação a isso, as pessoas, elas não são preocupadas aqui. Todo mundo tá com o celular na mão, música no fone, no transporte, na rua. As pessoas não parecem estar preocupadas em relação a isso. Tem bairros em Turim que eles têm mais chance de ter furto à noite, tem mais chance de acontecer esses crimes que são tão graves. Sim, tem algumas áreas em Turim, isso é verdade, onde elas são menos seguras. Como Turim é uma cidade grande, vai ter problemas de cidades grandes, então vão ter bairros onde não vai ter sensação de cuidado, né? Problemas de cidade grande que cidades menores não vão ter. Que nem eu falei aqui no vídeo, o bairro Aurora, o bairro Barreira de Milão, aquela parte do Porta Palazzo, a parte que tem mais feiras, assim. Então, assim, se precisar frequentar um desses lugares, é claro que é bom ficar de olho, ficar atento, né? Cuidar com a bolsa, carteira, celular. Eu concentraria mais naquela região ali. Acho difícil acontecer alguma coisa fora dessa região. Porta Nova também, que é bem o centro ali da estação de trem, às vezes à noite tem que ter um cuidado maior. Mas assim, gente, no geral, posso dizer pra vocês que é uma cidade segura. Comparado ainda com outras cidades maiores, Turim é muito segura. E eu já ouvi falar também que tem muitas pessoas se mudando de Milão pra cá, pra Turim, por essa questão de segurança, por uma questão de ser uma cidade mais organizada. Em relação a isso, a gente é bem satisfeito. Andar de noite também, a gente é bem tranquilo mesmo em relação a isso dá segurança. Bom, vamos ver agora sobre o transporte. Outro ponto que é muito positivo de Turim é o transporte público. Gente, tem muito transporte público aqui. Aqui tem ônibus, aqui tem patinete, tem bicicleta, tem metrô, tem tram. Isso é verdade, gente. Turim realmente tem uma dinâmica de transporte muito boa. Que nem eu falei, né? Tem metrô, tem tram, tem ônibus, tem uma diversidade muito grande. Tu pode escolher, na verdade, como tu vai querer te locomover, qual a melhor forma pra ti. Tem muita opção de transporte público mesmo. No início, quando a gente chegou em Turim, a gente tava com o carro alugado, mas a gente parou de alugar, enfim, por... É verdade, no início a gente alugava carro, mas hoje em dia a gente não tem carro, o único meio de transporte que a gente tem é bicicleta, o que é muito bom. Turim é uma cidade muito plana, então os italianos em si nem precisariam, né, usar tanto carro. Se tu usasse bicicleta, patinete, seja bicicleta elétrica, patinete, que tem pra alugar também pelos aplicativos ali, é muito bom, porque Turim tem essa possibilidade por ser uma cidade mais plana, então é excelente pra tu ir no centro de um lado pro outro assim, sem te cansar tanto. Também tem espaços em Turim que tem ciclovia, que tu pode andar ali de bicicleta,
bicicleta e tal. É muito bom. Os italianos em si não respeitam tanto assim os ciclistas, mas é uma opção boa. Em relação ao transporte público, tem bastante opção de ônibus, então tu consegue ir, se tu quiser o transporte público, tu consegue ir para qualquer lugar de Turim com o transporte. Isso realmente é muito bom, tem bastante variedade. Nos horários de rush, o problema é que atrasa um pouco. Às 8 horas da tarde, quando eles estão saindo do trabalho, às 17, 18 ou às 7, 8 da manhã, é um horário onde é mais lotado. A gente realmente não tem um trabalho fixo aqui na Itália, então a gente não tem essa rotina de sair e pegar transporte. Eu fazia isso no início quando eu fazia o curso de italiano, então eu saía nesses horários assim. E realmente é bem pesado. Ali 1 da tarde também é bastante lotado. Complicado, porque às vezes tu quer entrar no ônibus, tu precisa ir e tu não vai conseguir entrar, porque não tem espaço, ele lota, fica espremido que nem metrô, sabe? Tu vai ter que esperar o outro ônibus. Então assim, esse horário de rush ele é complicado, mas acredito que a cidade grande é assim mesmo. Em relação aos horários, ele chega no horário certinho e tudo mais, se não for nesses horários de pico mesmo, vai ser muito bom. Por questões assim de querer economizar um pouquinho mais, né? E a gente tem se virado só com transporte público. Tranquilo, gente. É verdade, até hoje a gente se vira ou com bicicleta ou com transporte público. Dá pra ir, na verdade, pro centro de bicicleta ou de transporte. Às vezes, pega um ônibus pro centro e de lá tu vai caminhando mesmo, porque não é tão distante as coisas na cidade, sabe? Dependendo do que tu quer fazer, né? De verdade. Então, eu até quero fazer um vídeo mais focado aqui sobre os transportes, como é que a gente faz pra comprar os tickets e tudo. Inclusive, nessa época não tinha um vídeo, mas já tem um vídeo aqui no canal explicando como pega o transporte aqui em Turim e tudo mais, explicando como compra o bilhete, como ler as paradas. É um vídeo que foi assim um divisor de águas, porque no início eu penei um pouco pra aprender, mas é muito mais fácil do que parece, é bem prático. E é bom, gente, é bom se tu vai vir pra Turim ou se tu pretende morar aqui, eu vou deixar o link aqui do vídeo na descrição. Tudo mais, vou fazer um vídeo, eu prometo. Então, tu tem essa flexibilidade, hoje vou pegar um trem, hoje vou pegar um ônibus. Eles funcionam no horário certinho, isso é muito bom. Tu para lá na parada, tu consegue acompanhar. O ponto principal negativo é do horário de funcionamento. Então, por mais que tenha bastante linhas de ônibus, o metrô, ele só tem uma linha. Eles estão para construir uma outra linha de metrô aqui, que vai pegar outras partes da cidade, mas a parte ruim é que ele funciona muito pouco tempo. Então, se tu tá lá no centro, fazendo o teu aperitivo, e 1h30 da manhã, 2 horas, quero voltar para casa, não vai ter transporte, não vai ter nem ônibus e nem metrô para te pegar. E daí tu vai ter que depender do táxi, 15 euros para voltar para casa, no mínimo, provavelmente, ou vai ter que depender de carona, ou tu vai ter que ter um carro, ou tu vai ter que ir a pé e alugar uma bicicleta, um patinete pelo aplicativo mesmo na rua, o que é uma possibilidade. Já aconteceu, por exemplo, de a gente ficar na mão mesmo e precisar pagar o táxi porque não tinha outra forma de voltar para casa. O metrô, ele funciona até, 10 horas da noite, 11 horas mais ou menos, depois fechou e vai abrir de novo às 5 da manhã, por ali. O ônibus, ele funciona meia-noite, 1 da manhã no máximo, assim, a gente já pegou meia-noite e pouco um ônibus pra voltar pra casa, mas assim, é no limite, realmente tem que ter um cuidado com isso, e isso é um ponto negativo, né? Às vezes tu quer ir pro centro, fazer alguma coisa que as coisas ficam abertas, né? Geralmente a vida noturna que é entre mais ou menos quarta, sábado, domingo, ficam abertas mais tarde, então tu tá ali aproveitando e aí tem que programar pra voltar para casa, né? Isso é um ponto negativo. Outro ponto negativo é as greves do transporte. Isso é muito ruim, porque além de ele ter esse horário um pouco mais limitado, já aconteceu com a gente várias vezes de precisar pegar o transporte. Eu lembro que uma vez a gente veio de viagem, chegou no centro, um ônibus do aeroporto, e a gente ia pegar tava cheio de mala, mochila, a gente, vamos pegar o metrô para voltar para casa. Só que tava fechado. A gente chegou lá, tava fechado o metrô, e a gente ficou na mão. Parte boa, né, um pouco positiva, é que tu não fica totalmente na mão, porque tem um ônibus que ele vai ser responsável para fazer as paradas no metrô. Só que não vai ser a mesma coisa, porque vai depender de sinaleira, vai lotar mais, o metrô a cada 2, 3 minutos chega um novo vagão para tu entrar. Eles geralmente avisam, né? Tem às vezes no próprio site do transporte público, dentro do ônibus, às vezes eu já vi mesmo um cartaz assim dizendo vai ter greve do dia tal, dia tal. Eu acho que o transporte poderia ser bem melhor em relação a isso dos horários e em talvez ter mais disponibilidade, né? Por dentro do transporte também é super limpo, que nem eu tinha falado antes, né? Já teve vezes onde a gente pegou ônibus que tava sujo, então assim, não é todos exatamente que são limpos. E assim, falando da Europa, assim, tem muitos outros países onde o transporte é muito superior aqui da Itália. Mas assim, que nem eu falo pra vocês, a gente acabou escolhendo Turim por ter essa facilidade. A gente, quando veio se mudar, a gente não tinha muito na cabeça de querer gastar, ter o custo de um carro, né? Dentro da nossa realidade como brasileiro, onde o transporte não é seguro, onde não tem muita possibilidade e tudo mais, aqui é outra vida, realmente, assim, eu me sinto segura pegando, vou sozinha, sabe,
É realmente muito bom, mas tem que ter essas atenções. Outra questão também, falando sobre carro, no início, quando a gente alugava o carro, fazer função de móvel e essas coisas de mudança mesmo, que precisava mesmo de um carro, não tem vaga o suficiente na rua para tanto carro. E aqui eu acho, pelo que eu já consegui perceber, as casas não tem tanta vaga. Eu acho que eu já falei, devo ter falado disso em algum vídeo anterior, mas isso continua sendo real. Lembro quando a gente alugava o carro, a gente queria vir para casa e a gente ficar tendo que achar uma vaga para estacionar o carro, para entrar em casa. O problema é cidade grande, né? Cidades menores, com certeza, tu não vai ter o mesmo problema de vaga, mas aqui em Turim realmente é muito carro e também tem que ter um pouco de cuidado em onde tu vai dirigir na cidade, porque tem uma área que se chama Zona de Tráfego Limitado que tu precisa ter uma autorização para entrar nessas áreas, que geralmente é uma parte ali mais histórica do centro, né? Dentro das piazzas ali. Tem algumas áreas da cidade que tem que ter cuidado que pode levar multa. Tem horários onde essa área ela fica aberta, então tu pode circular nessa zona de tráfego limitado, mas tem que ver ali certinho os horários. Ah, vou vir morar em Turim, eu preciso ter um carro ou não? Não, gente, tu pode depender do transporte. Só vai ter esses detalhes que eu comentei que tem que se organizar, seja com horário, seja com greve, enfim. E em relação a vir passear e querer, preciso então alugar um carro pra visitar Turim, não acho necessário, sabe? Eu acho que se tu vai ficar uns dias só por Turim mesmo, acredito que é bem tranquilo de vir, pegar o transporte, ir pro centro, porque às vezes tu pega um ônibus, vai pro centro e de lá tu já vai caminhando, já vai, porque as coisas são muito pertinho, sabe? É até bom de tu caminhar, passear pela cidade, é legal, sabe? Mas, vou final de semana pra uma cidade menor e tudo mais. Eu não confiaria no transporte da cidade pequena, porque vai ter menos opção de transporte. Então, seria interessante aí, vou pra fora de Turim, eu alugaria um carro, entendeu? Porque vai ter transporte aqui de Turim ou trem, às vezes, pra cidades vizinhas. O transporte pra tu se virar ali dentro pode ser um pouco complicado. Agora eu acho que eu tô falando mais sobre o dia a dia de jovens e tudo mais, não tem muito um tópico. Uma cidade que ela é muito jovem, tem muitos jovens aqui na cidade, várias universidades, uma das melhores universidades, muitas pessoas de outros países. Melhores universidades da Itália aqui em Turim, tem duas universidades, a Universidade de Torino e tem o Politécnico de Turim também. Tem muitos estudantes, tem muitos intercambistas aqui. É uma cidade que tem bastante jovens, né? Também tem muitos dormitórios, então se tu tem interesse, quem sabe, em vir pra Itália, estudar, fazer uma faculdade, é interessante, sabe? Tem uma vida aqui bem ativa, tu vê muito jovem mesmo. No Parque do Valentim, no final de semana é lotado. Eu acho que eles pegam e vão tudo junto, assim, sabe? Países que às vezes vêm pra Turim pra estudar, tem bastante polos de estudo. Tu vê bastante jovens na rua e essa questão do transporte também. É, porque aqui na Itália a gente tá mais acostumado com a ideia de, ter mais velhinhos. Realmente, tem bastante pessoas idosas, né? A população da Itália tem bastante idoso. O nosso prédio aqui, por exemplo, é só praticamente idosos. Várias cidades da Itália, Turim ainda tem muito jovem, acredito que Bolonha também tem universidade lá, né, também tem bastante jovens. Acaba que Turim também tem programas para pessoas mais jovens também. Tem festinhas também, até onde eu sei. Eu acredito que para quem estuda aqui consegue fazer bastante amizade, sabe? Bastante intercambista, bastante gente de fora. Bom, acho que já tá chegando no último tópico do vídeo, eu vou falar sobre o clima aqui, vamos ver. Né? Pelo menos a gente se mudou para cá esse ano e a gente tem enfrentado bastante chuva de... Na verdade, acaba que sempre vai mudar um pouco, né? Mas no geral, a gente é bem satisfeito com o clima aqui, tá? No geral, assim, dentro de várias opções de países aqui da Europa, Turim ainda é uma cidade europeia que tem muito sol, tem muita incidência de sol, isso é muito bom. Por mais que tenha essa questão da poluição, que particularmente me incomoda bastante, o tempo, o clima, ele é muito bom. Tem bastante dia de sol, chuva, tem alguns períodos, não é sempre. Mesmo na primavera, quando tem chuva, vai abrir um solzinho depois, sabe? Então, o clima também começa a melhorar. De inverno mesmo, aqui Turim, como é perto das neves e tudo mais, tem mais a época de frio do que de verão. Novembro, fevereiro, os meses dos frios mais rigorosos, assim, do inverno mesmo. Mas onde começa a esfriar, que tu vai ter que botar um casaquinho, vai ser de outubro a março, não adianta. Abril também vai começar a melhorar, mas tu vai poder já deixar um pouco o jaquetão, aquele mais pesado de lado. E depois começa o calorão, assim, com tudo, né? Que aqui é bem, bem calor. Acredito por essa questão, né, que eu falei pra vocês, expliquei, que é meio como se fosse uma bacia, né, da montanha e a cidade lá embaixo, né? Eu acho que é por isso que fica tão calor. Essa questão do sol, a gente que é brasileira, a gente gosta de sol, a gente gosta de dia ensolarado, né? Pelo menos de onde a gente era do Brasil, tinha bastante. E isso é importante pra gente e tem nos atendido bem, assim, o clima, sabe? A gente não tem ficado insatisfeito nem nada. Dias assim são comuns de ter. Gente, eu acabei tendo um problema no meu microfone, então eu vou ter que continuar com o meu fone reagindo. Agora a gente vai olhar a parte do trabalho. Coisa, né? Quanto maior a cidade que tu for escolher,
mais oportunidade de trabalho vai ter. Até uma vez nos stories do Instagram, se tu não me segue lá no Instagram, segue lá, @LauraLisó. Um dia eu mostrei lá pro pessoal de que tinha mais de 4.000 vagas no Indeed. Turim tem muita vaga de trabalho, isso é real. Mas uma coisa é que naquela época eu não tinha tanta noção e depois, né, de eu ter procurado alguns trabalhos, ter visto também relatos de outras pessoas que eu conheço na Itália, tu saber o italiano. Milão, que é uma cidade de empresas maiores, é mais tecnológico também, lá eles também vão usar o inglês, eu acredito que talvez até mais um pouco no mercado de trabalho. Mas aqui em Turim especificamente, o inglês ele é um plus. Ele é um a mais, não é uma coisa assim que é um pré-requisito. Aqui o pré-requisito mesmo é o italiano, né? No dia a dia eles vão falar italiano, nos órgãos públicos, nos mercados. Uma coisa ou outra eles vão arranhar no inglês e onde mais eles vão falar inglês mesmo vai ser no centro. Talvez o inglês ele te ajude, mas ele vai ser sempre um plus, muito relevante. Tu saber o italiano, tu saber te comunicar, pra tu conseguir também a vaga de trabalho. Quando eu fui atrás das vagas de trabalho e até me candidatei, tive a experiência, eu precisei ensaiar, precisei a saber as coisas básicas assim, do trabalho, porque realmente no dia a dia é pouquíssimo, é mais do turismo mesmo, assim que eles vão falar inglês. Turim é uma cidade grande, então tem bastante oferta de emprego, mas os empregos que vão ser, talvez sejam empregos mais simples, eu coloco entre aspas, porque no Brasil é visto dessa forma, mas aqui não é. De quem é recém tá chegando, né, de quem tá querendo ter uma experiência, às vezes um trabalho de faxina, às vezes um trabalho de babá, às vezes um trabalho de mercado, são trabalhos que aqui não são tão remunerados, mas ao mesmo tempo tu consegue ter uma qualidade de vida, né, tu consegue te sustentar. Uma pessoa que trabalha no mercado, por exemplo, como o Magaziniere, que chama, né, a pessoa vai conseguir pagar o aluguel, vai conseguir fazer suas compras no mercado e vai viver a vida, diferentemente do Brasil, né. Sem trabalho, com certeza tu não fica, tu consegue encontrar alguma coisa. A dica que eu daria é que em cidades menores, talvez tenham trabalhos mais em fábrica, talvez tenha alguns outros tipos de trabalho mais relacionados à indústria mesmo, né, principalmente falando aqui em volta de Turim. Turim ainda realmente é uma cidade onde tem bastante oportunidade. Acho que chegou na parte da conclusão do nosso vídeo. Eu achei muito legal essa experiência de reagir com vocês o vídeo. Querendo ou não, só com o tempo mesmo a gente consegue perceber algumas coisas. E o que eu queria concluir com vocês aqui nesse vídeo, que não existe cidade perfeita, independente se tu tá pensando em se mudar de país, ou se tu tá pensando em fazer um intercâmbio em algum lugar, com certeza não vai existir um lugar perfeito. Ou vai ser a língua que vai ser uma barreira, ou vai ser o transporte público, ou vai ser a qualidade de vida. Eu sou tranquilíssima de dizer pra vocês que Turim realmente é uma cidade que eu acho excelente em tantos pontos, que nem eu falei, né, o lazer, a cultura, ter tantas coisas pra fazer na cidade, a segurança, sim. Quando a gente vê o custo de vida da Itália em relação ao trabalho, é uma vida muito justa, é uma vida onde tu consegue viver dignamente. É muito bom pra se viver, tanto pra quem quer começar, quanto pra quem quer fazer intercâmbio. Eu já vi vídeos também de pessoas que fizeram intercâmbio e adoraram Turim, disseram que fizeram muitas amizades. Então essa é a minha experiência, de acordo com o que eu vivi, de acordo com o que eu sei, em relação, né, a custo de vida, a qualidade de vida, a lazer. Eu acredito que é muito bom. Mas, claro, tem alguns pontos a melhorar, que nem eu falei no vídeo, que seria o trânsito, o transporte público, a poluição, que não tem também muito o que fazer, já que é uma questão geográfica, que não expliquei pra vocês. A gente é muito feliz de morar aqui, faz muito sentido pra gente. A gente gosta de chamar Turim nosso lar, que é hoje, né, nossa casinha. A gente se sente em casa mesmo. A gente fala, né, que às vezes muda de país, pensa, será que eu vou me sentir em casa? Mas a gente se sente bem. A gente vai contornando as situações que não são tão favoráveis, assim como qualquer lugar que a gente vai morar, né? Nenhum lugar vai ser perfeito. É isso, gente. O vídeo já tá ficando muito longo, não quero me estender muito. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se tu tem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente conversa. Muito obrigada por ter assistido aqui. Se tu não é inscrito no canal, se inscreve e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!